Então, queridos, nós vamos hoje continuar aquela nossa série aqui sobre o fruto do Espírito. O texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Esse é o nosso texto base. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, por fim, domínio próprio. Todos eles são características do fruto do Espírito. E o fruto é como um cacho de banana, um cacho de uva, com as suas características. Aqui no caso tem 9 características. E hoje nós estamos na 9ª, domínio próprio. O fruto é domínio próprio. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele começa aqui no versículo 16, ele diz: andai no Espírito. E no versículo 25 ele diz: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E o resultado de andar no Espírito é frutificar. Frutificar no Espírito quer dizer você deixar transparecer na sua vida, fluir de você aquilo que o Espírito é. O fruto do Espírito é a característica. Uma árvore se conhece pelo fruto. Uma árvore espiritual é uma árvore que frutifica no Espírito. E os frutos são esses. E o fruto tem essas características. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, que aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecer nele, esse será o que frutifica, aquele que está ligado na árvore. Ele é a videira verdadeira, ele é a árvore. Nós somos as varas dessa árvore e nós frutificamos no Espírito. Então, como eu estava dizendo, domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. O que significa domínio próprio? É aquela pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla seus atos, emoções, atitudes. É a pessoa que consegue se controlar nas situações mais adversas que existem. Domínio próprio é você reprimir algo com mão firme. É reprimir a si mesmo de uma atitude. É ter controle total do seu próprio corpo e as reações dele. Nenhuma vontade ou vício consegue te dominar. Isso é ter domínio próprio. Nada consegue te dominar. É você entrar naquilo que Paulo fala, Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convém. Todas as coisas nos são lícitas e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada pode te dominar, nenhuma coisa. Quando nada te domina, você tem domínio próprio. É ter autocontrole. É ter autocontrole sobre desequilíbrios que a pessoa tem, destempero. Uma pessoa que tem domínio próprio é temperada e equilibrada. O que o tempero faz? Ele dá o sabor, ele equilibra. Temperança, segurança. A temperança é uma virtude de quem é moderado em tudo, em apetites, paixões. Ter domínio próprio é ter segurança e é ter poder. E é ter poder sobre as atitudes ruins.
Olha só o que diz Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio ele afeta várias áreas da nossa vida. Por exemplo, você precisa dominar primeiro, mais importante, a língua. Tiago, capítulo 3, eu vou ler com vocês. Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o seu corpo, capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, se nós colocamos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede, uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Um grande fogo começa por um fogo pequeno. Assim a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira e existência humana, como também é posta mesma em chamas pelo inferno. Então, o domínio da língua é algo muito importante. Ter domínio sobre o que você diz e o que você não deve dizer. Quando você tem o poder de manter-se calado, para não dizer o que não deve dizer. Muitas questões e conflitos são evitados quando calamos. Uma das áreas do domínio próprio é o controle da língua. Domínio dos desejos. Não somos irracionais, podemos dominar todos os nossos desejos. Fazer escolhas corretas. Domínio da ira. Tudo são áreas do domínio próprio. A ira tem poder. Precisamos dominar para impedir de cometer atrocidades e pecados. O domínio da ira ajuda na reconciliação. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 16, versículo 32. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale ter domínio próprio. O livro de Provérbios é uma fonte de sabedoria, né? É melhor controlar o espírito do que dominar. Por isso, o importante na nossa caminhada de fé é nós fazer uma autoanálise, nós nos avaliarmos e ver o que precisa ser mudado nessa área. Nós pedimos para o Espírito Santo sondar o nosso coração, para que essas coisas mudem em longo e curto prazo, dependendo do que tem que ser modificado em nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Amados irmãos, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tenha isso em mente. A recomendação de Tiago. Sejam prontos para ouvir. Tardios para se falar. Primeiro ouça, depois fale. Se precisar falar. Existem algumas ações que você pode realizar
para exercer domínio próprio. Primeira, esse texto de Tiago já diz, né? Pensar antes de falar. E Tiago diz, sejam prontos para ouvir, tardios para se falar. Isso é uma maneira de exercer o domínio próprio, pensar antes de falar. Quando você for provocado, não revide. Provérbios 19:11 diz assim, a prudência do homem faz reter a sua ira. A sua glória será o passar por cima da transgressão. Então, um homem que tem prudência retém a sua ira. E a glória desse homem é passar por cima de uma transgressão. Quem retém a ira, retém a transgressão. Não transgride. Por isso, irai e não pecai. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir irado. Vá dormir em paz. Resolva tudo. Tudo que depender de você. Como diz Paulo, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Com todos. Se o mal bater à sua porta, o domínio próprio o repelirá. Lembra o que Deus disse a Caim, quando ele estava lá, lamentando que Deus não tinha aceito a sua oferta, e tinha aceito a oferta de seu irmão? Entrou nele uma inveja. Mas não era porque Abel era melhor do que Caim. É que as atitudes de Caim não eram atitudes que agradavam a Deus. E a oferta que ele ofereceu não foi uma oferta do coração. Foi uma oferta de qualquer jeito. E ele ficou irado porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a sua oferta. E ele matou seu irmão, mesmo depois de Deus ter alertado ele. Deus disse para ele, se você fizer o bem, não é certo que serás aceito? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta. Então quer dizer, é fato que ele não estava fazendo o que era certo. Porque Deus alertou, se você fizer o bem, é certo que será aceito. Não é isso? Mas se você não fizer o bem, o pecado está aí na sua porta. E sobre ti será o seu desejo. Quando nós não fizemos a coisa certa, o pecado bate a nossa porta e sobre nós está o desejo do pecado. E Deus diz assim para Caim, cumpre a você dominá-lo, para você ter domínio próprio. Tenha domínio próprio. Domine-se. Porque pode chegar um momento que as coisas estão batendo na sua porta. E nós precisamos dominar isso. Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o processo do domínio. É você repelir o mal. Caim não repeliu o mal. Ele não dominou o mal que estava batendo na sua porta. Ele foi tomado por ira, por inveja, por ódio e assassinou seu irmão, o primeiro homicídio. Esteja disposto a pedir perdão e perdoar-se mutuamente. Isso ajuda a ter domínio. Perdão e perdão mútuo. Mateus 5:23, ele fala daquela oferta que o rapaz foi levar no altar. E Jesus recomendou, se você trouxer a oferta e lembrar na sua mente que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta. Vai lá, reconcilia com teu irmão enquanto está com ele a caminho. Você já parou para pensar? Qual o caminho que nós estamos fazendo? Não é o caminho do Evangelho? Deixa a tua oferta no altar, vai lá enquanto você está a caminho, enquanto há tempo de você consertar, que vai chegar um momento que não vai ter tempo mais de conserto.
Enquanto é a misericórdia. Enquanto caminha com ele, vai lá e conserta, resolve, depois vem e fala a tua oferta. É isso que o texto diz. Nós estamos caminhando no caminho junto com eles. Enquanto caminhamos, pedimos perdão. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto que está indo com ele no caminho. Para quê? Para que, porventura, o juiz não te recolha à prisão e você só saia de lá depois que pagar tudo que você deve. Depois não vai ter tempo mais de pagar. Como é que o cara vai pagar se está na prisão? É tempo de nós resolver as nossas dívidas enquanto estamos com eles a caminho. Seja perdoador. Tudo estamos falando de ações para você ter domínio próprio. Essas ações que levam você a se controlar. O próprio Evangelho é poder para essa transformação que a gente tem que ter na nossa mente, na nossa vida. Efésios 4:32, antes sejam uns para com os outros benignos, que é outra característica do fruto do Espírito, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Quem tem domínio próprio se autodomina. Se dominar é deixar de fazer aquilo que você está com um impulso para fazer. Quem tem domínio próprio se autodomina. Mas quem não tem é dominado por algo ou por alguém. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que são dominadas por coisas, por objetos, são dominadas por, sei lá, pode vir o que vier na sua mente. Tudo que domina você não é bom. Todas as coisas nos são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você não tem domínio, outra coisa te domina. Você é servo daquilo que te domina. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, se eu não me engano, né? A quem você se dispõe a ser servo, dele você é servo. Ele é seu Senhor. Seja do pecado para a morte ou da justiça para a vida. O que você quer? Eu quero ser escravo da justiça de Deus para a vida e não escravo do pecado para a morte. E o pecado, batendo a porta, como disse o texto ali, que eu falei de Caim, cumpre a nós dominar e nos oferecer a Deus, a sua justiça, para que eu seja dominado por Ele, pelo seu Espírito, pela sua justiça, e não seja dominado pelo pecado ou por qualquer outra coisa. Que não seja a bebida, que não seja a gula, que não seja a maledicência, que não seja qualquer coisa de ruim que nos domine, o ódio, a ira, a inveja. Nós não podemos ser dominados por nada. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Quem tem domínio próprio não permite que sentimentos e desejos o controlem. Não se permite dominar por atitudes, costumes e paixões. Não se deixa dominar por nada, porque domínio próprio é uma capacidade que você tem no espírito de se controlar, de controlar seu corpo, sua mente, focado em virtudes que produzam vida. E quais são as virtudes que produzem vida? São os próprios tesouros do Evangelho. Por isso, ajuntai tesouros nos céus, onde a traça não corrói, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está seu coração? Se domine. Paulo fala em Romanos 7, né? O bem que quero, isso não faço. Por causa da lei do pecado e da morte que opera nas pessoas. Mas contra essa lei tem um antídoto.
É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que nos livra da lei do pecado e da morte. Parece uma poesia, né? Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação. Porque a lei do Espírito da vida nele nos livra do pecado e da morte. Dessa lei que opera para a gente fazer o mal. A gente não quer fazer o mal mais fácil por causa dessa lei. Mas veio a lei do Espírito da vida em Cristo. Que produz em você domínio. Produz domínio próprio em você. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Você tem que ter domínio dos seus sentimentos. Amar em vez de odiar. Fortalecer sentimentos bons. Por isso precisamos do Espírito Santo. Sonda-me, ó Deus, prova-me, Senhor. Conhece o meu pensar, prova-me, conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se tem algo que está ruim, peça para o Espírito Santo mostrar para você. Para que você ande por sentimentos bons, não sentimentos ruins. Deixar de lado o que é ruim. Leia as epístolas de João, que fala sobre o amor. Ame em vez de odiar. Não se deixe controlar pelo mal, faze o bem, não se entregue à vaidade dos seus pensamentos, como dizem Efésios, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, que não é o nosso caso. Nós somos filhos da obediência em Cristo. Nós estamos levando a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Amém. Leve sua mente cativa à obediência de Cristo. Tenha domínio. O homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Tire as coisas boas. Abre o baú das coisas boas que está em você. E isso você põe para fora. E o das coisas mal deixa trancado, por favor. Para que você tenha domínio. E põe para fora o que é bom, não o que é ruim. Não deixe a lei do pecado e da morte operar em seus membros. Não deixe seus desejos se tornarem vícios. Fofoca, avareza, cobiça, mentira, obras da carne, todas aquelas que estão ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Prostituição, inveja, glutonaria, inimizade, porfia, dissensão, heresia, facção. E assim segue a lista. Não olhe para as circunstâncias. Sabe por quê? Circunstâncias são isso, circunstâncias. Elas vêm e passam. Depois vem de novo, passa. Vem de novo, passa. E nós vamos indo. Nós vamos indo. Nós vamos prosseguindo. E as coisas vão se ajustando, as coisas vão dando certo. E aflições e circunstâncias, todos nós passamos. Não escapa ninguém. Porque nós não temos a promessa de Deus que não teremos sofrimento nessa vida. Nós teremos. É promessa de Deus. Tem de bom ânimo, eu venci. Mas vocês vão ter aflições no mundo. Assim como Jesus teve. Olhe para as circunstâncias como elas são, circunstâncias. Isso vai te dar domínio. Ah, estou com um problema com alguém, estou com um problema assim. Olhe como circunstâncias. Vai passar. Vai passar. A gente tem ações e reações nos momentos mais difíceis para nós. Mas as coisas passam, sempre passarão. Não existe nada novo debaixo do céu, como diz lá o Eclesiastes. Tudo é como um pão que você lança sobre as águas, né? E depois de muitos dias você acha.
É um ciclo que não para nunca. O sol nasce, o sol se põe para nascer de novo, para se pôr de novo, num ciclo até o fim de todos os dias. Não é verdade? Como nós somos eternos, né? Nós já estamos lá, amém? Amém. Só vai quem já foi, né? Não é verdade? Quem já foi? Amém. Sim, você está sentado com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Não é isso? Estou crucificado com Cristo. Estou assentado nos lugares celestiais nele. É uma vida de comunhão. Eu já estou lá. Então, por isso que só vai para lá quem está lá já. Quando nós morrer, iremos. Estaremos lá. Para sempre com o Senhor. Não seja vítima de seu descontrole, pois o resultado de um descontrole é obra da carne. Confusão. Toda confusão é obra da carne. Não deixe que os seus sentimentos e desejos produzam os mesmos atos. Obras da carne. Tenha disciplina, autocontrole, esforço próprio. Tudo isso você precisa do ajudador. Paracletos, advogado, nosso amigo, conselheiro, aquele que nos faz viver em organização, harmonia com tudo, aquele que sabe todas as coisas. Ele é aquela unção que nós recebemos dele e em nós permanece. E nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, porque essa unção é verdade e ela testifica todas as coisas dentro de nós. Amém. Amém? A unção que nós recebemos dele, a unção do Espírito. Evite fazer aquilo que te controla. Se é a gritaria que te controla, evite gritar. Se é a fofoca que te controla, evite fofocar. Se é o descontrole geral, evite o descontrole geral. Estamos aprendendo ações para ter domínio. Peça ajuda ao Espírito Santo, por isso que ele é ajudador. Mude, controle a língua, a ira, o ódio. Ame, perdoe, seja manso. Deixe o fluir do Espírito Santo na sua vida. Amém? Amém. Não é fácil, né? Nós não podemos mudar coisa nenhuma. Mas ninguém pode mudar nada em você. Tem coisas que nós não mudaremos. Não vamos conseguir mudar. Por exemplo, eu não vou conseguir mudar outra pessoa. Mas nada pode mudar você. E aí eu quero citar um exemplo aqui de Mahatma Gandhi. Todos aqui sabem quem foi, né? Foi um hindu que lutou contra o imperialismo da Inglaterra, que eles eram um povo que estava dominando a Índia na época, né? E ele se levantou, né, contra esse imperialismo, mas ele propôs não uma guerra armada. E quando eles estavam numa reunião, lá decidindo como eles iam fazer as coisas, era aquele auê na reunião, todo mundo dizendo, ó, eu estou disposto a morrer por essa causa. A causa contra a Inglaterra, contra o imperialismo inglês na Índia. Vamos pegar em arma, vamos fazer isso, vamos fazer essa revolução. E de repente, levantou Gandhi para falar. E ele falou, essa frase são frases famosas da história. Ele disse assim, eu também estou disposto a morrer por essa causa. Está disposto a morrer. Mas ele disse, não existe causa nenhuma que eu esteja disposto a matar por ela. Isso é uma disposição de caráter. Eu dou a minha vida por essa causa, mas não vou te dar uma vida por essa causa.
Não estou disposto a isso. É um caráter inalterável, podendo até mesmo o sol parar. Mas não vai matar de forma nenhuma. E se você olhar a história de Gandhi, as fileiras dos exércitos de hindus contra o exército inglês armado com cacetetes, paus, lanças, sei lá o quê, armas. Eles batiam na primeira fileira, as mulheres vinham juntar e a outra fileira eles iam. E eles não levantaram a mão. Eles derrotaram sem matar ninguém. Sem violência. Isso é uma disposição de caráter. Isso é ter domínio. Há poder nas suas decisões. Se for sim, tem poder. Se for não, tem poder. Eu não farei isso. Como você viu, o exemplo que eu citei agora. Eu vou fazer isso. Faça. Eu não vou fazer. Esse é o poder do domínio. O sim e o não. Não é verdade? Você pode mudar a religião, mas a religião não pode mudar você. Você é forte nas suas decisões de caráter, na sua capacidade de não se envergar a nada. Não em contendas, mas em controle e em domínio sobre qualquer situação. Você se torna alguém perigoso quando você não se verga, quando você tem disposições de caráter. Você se torna, muitas vezes, nocivo para um grupo que tenta te dominar. Entende? O domínio próprio é controle de si, sobre desejos, instintos da alma, do eu, que vão contra os atributos do Evangelho. É domínio sobre o eu, qualquer coisa que vá contra os atributos do Evangelho. É o domínio da vontade do coração. Para isso é necessário disciplina. Você precisa exercitar domínio. Ó Senhor, dá-me domínio próprio. Aí Deus vai responder para você: te domino? De todas as árvores comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E ele foi lá e comeu e morreu. Domine-se. Tenha domínio. Ter domínio nos momentos que somos tentados a agir pela emoção. Aí nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque a emoção vem do coração, e o coração, como diz Jeremias, é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Mas a vitória que vence o mundo, ela está na nossa fé, no nosso crer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Domínio próprio é a chave para uma vida de pacificação. Quer ter paz? Tenha domínio. Por que as pessoas não têm paz? Porque não têm domínio de si. Domine-se no comer, no beber, nos desejos impuros, nos apetites desordenados, que não seja só de alimentos, mas outros tipos de apetites. Domine sua língua, que a língua é fogo. E como eu disse em 1 Coríntios 6,12, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito e eu não vou me deixar dominar por nada. Devemos ser temperantes, tendo domínio próprio. Que as mulheres sejam temperantes, que os obreiros sejam temperantes, o bispo seja temperante,
que os idosos sejam temperantes, que os ministros de Deus tenham domínio de si. Isso são exortações que está em Tito, está em Timóteo. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, sendo diligente, com todo cuidado, associando naquilo que você está crendo. Associe o quê? A virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Perseverar-se dominando. Perseverar em virtude. Perseverar em conhecimento. Perseverar. Com a perseverança, a piedade. O que é piedade? É uma vida de reverência e submissão. Você é submisso a quê? É reverente a quê? Ao Evangelho, a Cristo, às suas verdades. Com a piedade e a fraternidade. Sede fraternos uns com os outros. E com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em você, em vós e em vós aumentando, fazem com que você não seja inativo, que não está em ação, nem infrutuoso, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecendo da purificação dos pecados de outrora, se esquecendo do Evangelho, se esquecendo dos atributos do Evangelho. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, mais diligência, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, você não tropece em tempo nenhum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino do eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia! O fruto do Espírito é domínio próprio. Amém? E nós encerramos essa série hoje aqui. E que você vá lá, escute de novo todas as ministrações. Está lá no YouTube, tem uma playlist lá, chamada O Fruto do Espírito. Está bem em cima no YouTube, tem as playlists. Se você quiser, eu transformo tudo em áudio, mando para vocês na sequência. Desde o primeiro até o último. Tá ok? Para que a gente cresça no Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua vida, Senhor, pela vida do Evangelho em nós. Que nós possamos frutificar domínio próprio todos os dias, em nome de Jesus.